Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Queridos ouvintes, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando como sempre e desde já agradeço por estar aqui conosco. Hoje nós temos um episódio muito especial e para começar o nosso bate-papo eu vou chamar o nosso querido e amado membro permanente, Augusto. Olá, Ana! Muito Oi, obrigado Augusto. pelo convite maravilhoso de estar aqui novamente. Uma ótima manhã, tarde, noite ou madrugada para você que está nos ouvindo, dirigindo o carro, lavando a casa. Não importa. O importante é que está pensando coisas novas sobre educação financeira para a vida. Muito obrigado pela sua atenção. Isso mesmo, Augusto. Pessoal, é o seguinte, agora eu quero que vocês parem tudo que vocês estão fazendo, quer dizer, não precisa parar o que estão fazendo, mas parem para pensar. Vocês já se imaginaram como seria a sua vida se você, por exemplo, ganhasse na Mega Sena? A gente sempre escuta isso, né? Eu compraria aquilo, viajaria para tal lugar, daria tantos milhões de reais para um amigo, para alguém da família, né? Enfim. Hoje é difícil a gente pensar em alguma coisa na nossa vida sem passar pelo dinheiro, né? Então, qualquer coisa que a gente pense em fazer, direto ou indiretamente, o dinheiro tá ali presente. Mas olha só, existiu uma época da humanidade em que o dinheiro não era tão importante como é hoje. Não tinha uma figura de centralidade, né? Você sabia que as pessoas se relacionavam de uma maneira diferente com o dinheiro? Que tal se você fizesse uma viagem conosco no tempo hoje, amigos? A gente vai viajar no tempo, voltar séculos atrás para entender como é que a gente construiu essa imagem que a gente tem do dinheiro hoje em dia. Nossa, que legal! Vamos viajar no tempo, Ana. Vamos viajar no tempo, Augusto. É isso aí. Que bacana! Então, eu vou convidar vocês para a gente pensar algumas coisas interessantes sobre essa viagem no tempo. Você provavelmente já ouviu de algum amigo, amiga, a expressão, isso é uma treva. Adoro, eu amo essa expressão. Ou eu vivi um momento de trevas na minha vida, né? Trevas diz respeito ao que é escuro, sombrio, perigoso, misterioso. E sabia, Ana, que existia um período que também foi rotulado como um período de trevas. É mesmo, Augusto? Sim, a Idade Média. Claro. Mas por que nós estamos falando dessas coisas, né? O que isso tem a ver com a educação financeira? Hoje nós trazemos aqui no podcast um grande amigo que vai pegar carona com a nossa viagem. Ele vai ser o nosso guia. Um grande amigo, historiador, professor de história, fez seu mestrado e doutorado na Federal do Paraná, o André Siqueira, um medievalista que pensa com vida. Seja muito bem-vindo, André. Bom dia, Ana. Bom dia, Augusto. Olá, tudo bem com vocês? Realmente é uma honra e uma alegria poder participar com vocês. Hoje a gente estava combinando esse bate-papo faz um tempo, né? Mas obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo e a gente fica honrado e muito feliz com a presença sua aqui conosco nesse bate-papo. Bem, André, eu gostaria de iniciar dizendo assim, por que nós temos tão medo desse assunto Idade Média, que é tão fascinante, atual, gera curiosidades. Tem várias séries atualmente, né, que tratam desses assuntos. Tem aí o badalado Game of Thrones, tem filmes como O Nome da Rosa, aquela série dos Borgias. E é um assunto, assim, bastante instigador nos dias de hoje, né? Muito, né? E por que esse período foi rotulado como Idade das Trevas? Então, Augusto, na verdade, o próprio nome Idade das Trevas, o próprio nome Idade Média, ele já deve ser cuidado com carinho, porque os medievais, esse período que tradicionalmente ou didaticamente colocamos entre o século V e o século XV, imagina só, 1000 anos chamado Idade Média. Então já começa aí, os medievais eles não tinham essa consciência
de que eles eram medievais. Acho que o primeiro problema que já você coloca aí é como que os medievais se viam. Esse nome Idade Média, na verdade, ele já tem um sentido um pouco pejorativo na própria palavra. Porque Idade Média quer dizer, parece uma época de transição. Transição entre a Idade Antiga, dados egípcios, gregos, romanos, e a Idade Moderna, que a gente caracteriza pelo Renascimento, pelos pintores renascentistas, pelos pensadores humanistas lá do século XVI, XVII. Então, assim, o que precisa ter em conta, primeiro que os medievais, então, eles não tinham essa consciência de que eles viviam na Idade Média e muito menos na Idade das Trevas. Então, aí a gente já chega a uma primeira conclusão. Qual que é essa conclusão? Que esse nome Idade Média, Idade das Trevas, Idade Obscura, obscurantismo medieval, ele é uma criação da modernidade. Os modernos, eu falo modernos aqui, eu não me refiro tanto a gente, tá? Eu me refiro ao período que nós designamos como Idade Moderna. Século XVI, XV, XVI, XVII, mais ou menos ali. Tá? Então foram eles que começaram a olhar esses 1000 anos com desdenho, com desprezo. Tanto que o Renascimento ele é marcado, especialmente, né, entre outras coisas, por um resgate da cultura greco-romana. Na arte, na literatura, os grandes humanistas traduziam os livros dos grandes poetas e filósofos romanos, gregos. Então, assim, começa aí essa coisa, esse sentido pejorativo a esses 1000 anos, que eles achavam que, como estavam sob o poder da Igreja Católica, era um período de 1000 anos que não se produziu nada intelectualmente, tecnologicamente, e a gente sabe hoje que isso é um mito, é uma invenção. Isso só piorou lá no século XVIII, que é chamada Idade das Luzes, os grandes pensadores iluministas, a Era da Razão. Ali a religião, tudo aquilo que não cheirava racional, foi colocado de lado. E piorou ainda mais com os historiadores lá do século XIX, e começaram também a pintar uma Idade Média realmente bastante obscura, bastante envolta em sombras, em mal-entendidos, enfim. Só que o curioso peraí, mas por que, como você comentou, né, por que a Idade Média ela está na moda, pelo menos que eu lembre, desde o Senhor dos Anéis? Tá super na moda, sempre. Sim, a gente vê aquelas produções do Senhor dos Anéis, lá pelo menos no cinema, né? 2001, né? Mesmo que o filme não se passe na Idade Média, uma Idade Média criada, acabou lançando margens, até se a gente vê Harry Potter, tudo bem, não é da Idade Média, mas tem castelo, tem magia. O que eu quero dizer com tudo isso? Que na maioria das vezes, a Idade Média, ou ela é odiada, ou seja, ela é considerada como bastante ignorância, né? Ela é odiada, usando a palavra medieval no sentido pejorativo, ou ela é excessivamente amada, que a gente chama do romanismo. Lá do século XIX, mais ou menos, começa essa coisa, se ela é amada por alguns, ela começa a ser resgatada. Basta ver o Corcunda de Notre Dame, né, faz uma exaltação lá da Idade Média, o Corcunda, com as catedrais da França, e por aí vai. Então, assim, parece que quando fala de Idade Média, a gente ou vai numa ponta ou vai na outra, nos extremos, a gente não consegue ficar no meio termo. Então, eu até coloquei aqui nos meus apontamentos, né, a Idade Média, ela é uma paixão, e por ser uma paixão, ela está cheia de riscos, ela está cheia de armadilhas. A Idade Média ainda tem algo a dizer, mas se as perguntas forem feitas de maneira adequada, de maneira correta. Mas é uma época que a gente tem que parar de olhar a Idade Média como se fosse uma coisa, um bloco único. Poxa, 1000 anos de história, né? Não é possível que todos pensaram do mesmo jeito, fizeram as mesmas coisas durante 1000 anos. Não dá. Entende? É muito tempo, né? É muito extenso, né? André, muito interessante essas questões, né, do fascínio ao medieval, né? Então,
como você disse, o medieval, o medievo, ele ainda tem algo a dizer e também influencia o que nós, às vezes de maneira soberba, dizemos, não, nós somos pós-modernos, mas o medieval está tão presente no imaginário, né? O imaginário é uma coisa, uma construção simbólica que foi feita lá atrás. Por exemplo, a ideia, né, de purgatório, de inferno. O medieval, o pensamento medieval, ele é tão atuante na sociedade hoje em dia, né? Exato, Augusto. Se a gente pensar, eu sempre brinco com meus alunos, seja a criançada, seja o pessoal da universidade, eu falo assim para eles, olha que engraçado, hoje a gente mexe com nossos smartphones, né, nosso mundo virtual, de toque, touch, e quando eu pergunto para eles, quando eu falo a palavra diabo, por exemplo, quais as primeiras imagens que vem na sua cabeça? Eu quero imagens. Daí todo mundo fala, chifre, vermelho, cheiro enxofre, tem rabo de ponta de flecha, é feio, tem barbicha, tem chifre de bode. Eu falo para eles, olha, interessante, e a gente se acha muito moderno, super inovador, mas a nossa imagem de diabo ainda é medieval. Se eu falar para você, me dá uma imagem de anjo, por exemplo. Anjo tem asas, toca uma cítara. Eu falo, olha, mas tem coisa mais medieval que anjo com asa, por que a gente não coloca turbina, né, brincando, né? Turbina nas costas dos anjinhos hoje para pintar, por que não dá para fazer isso? Porque o imaginário, a história do imaginário, ela demora muito para ser alterada. Por isso que eu gosto bastante de trabalhar com o imaginário dentro da história, né, que é um campo muito, muito legal, muito gostoso de você estudar aquilo, porque mexe com arquétipos, com imagens coletivas, do inconsciente coletivo que estão há séculos rodando ali na nossa cabeça, vai e volta. Eu acho que, né, eu até conversei com a Ana, com você também, o tema de hoje falando do dinheiro, né? Por que a gente tem esse problema com dinheiro? Sim. Tem raízes antigas? Tem, mas a gente tem que buscar um pouco como os medievais liam essa coisa do dinheiro. Tem muitos, vou chamar aqui com várias aspas, tem muitos demônios medievais que nós trazemos ainda hoje. Demônios assim, fantasmas, que quando a gente vai pegando dinheiro, você pensa, vem imagens ancestrais que vem junto. Então, não é só uma moeda de metal precioso, não é só uma nota, tem reais. Então, assim, o medieval, ele tem muito a dizer, sim, para a gente vai conversar um pouquinho melhor no decorrer agora da conversa. Sim, sim. Nossa, André, você falando isso me fez lembrar dos preceitos financeiros que a gente trabalhou nos episódios anteriores, que são justamente essas ideias que a gente tem, esse imaginário a respeito do dinheiro, né? E aí, André, já que você estava falando desse imaginário cristão que vem aí da Idade Média, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes justamente isso. Como que a gente pode falar do dinheiro a partir desse imaginário cristão? Por que a gente busca as raízes da maneira como a gente trata o dinheiro hoje na Bíblia e na Idade Média, por exemplo? Por que a gente pode buscar esse entendimento? Exato, Ana. Então, como eu disse, para a gente entender como que foi construído o imaginário cristão, o imaginário de qualquer coisa na história, não é uma coisa que se constrói da noite para o dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é nesse dado. Demoram séculos para você formar aquilo. Então, os medievais, eles tinham aquela ideia do dinheiro, que na Idade Média, por incrível que pareça, ainda é uma coisa muito nova. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas depende muito de como os medievais liam a literatura bíblica. Se a Idade Média ela é muito marcada por esse teor religioso, né, a gente tem que entender como que a cabeça de medieval funcionava. Então, como que eles liam as escrituras sagradas, no nosso caso, que falam do dinheiro. Eu separei alguns versículos aqui, tem vários, mas eu pelo menos tá? Tem versículos lá do Antigo Testamento, se alguém quiser depois a gente pode oferecer, mas eu vou me fixar, eu vou ler e eu quero fazer uma experiência com vocês, Augusto, Iana, e quem são nossos ouvintes também. Eu quero que vocês ouçam e vejam as imagens que vêm na cabeça de vocês
né? E depois a gente conversa um pouco sobre isso. Tá? O primeiro versículo que eu vou pegar é lá do Evangelho de Lucas. Lucas 6, 34 e 35. Nossa, parece uma aula de catequese aqui, né? Mas é assunto de história, né? Então tá lá. Lucas fala assim, é Jesus falando, né? Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com ingratos e maus. Então, esse primeiro versículo ele fala, a gente vai tratar depois da usura. O que é usura? Depois a gente vai trabalhar isso com calma. Os usurários na Idade Média. Por que eles causam tanto problema e por que eles se tornaram um mal necessário? Na verdade, tem muitos fantasmas em relação ao dinheiro que vem dessa época de como que a Igreja Católica tratou os que praticavam a usura na Idade Média. Outro versículo é de Mateus 6, 24. Esse daqui mexe muito com o nosso imaginário. Olha só. Ninguém pode, Jesus falando, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E olha o principal, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Olha só. Já pensaram como que esse versículo ele é muito intenso? Imagina isso caindo na cabeça de um medieval. Nossa, gente. Exato. Hoje mesmo, esse versículo, ainda 2000 anos depois, ele mexe com o nosso... Você olha para o dinheiro, você... Nossa, peraí, será que dinheiro é tentação? Dinheiro é do diabo? Dinheiro é salvação? Você, o Augusto, mexe com economia, esse projeto tão bonito, educação financeira, né? A economia de Francisco, o projeto maior de vocês também aí, que estão participando. Sim. Deve ser um desafio para vocês olhar para o dinheiro e pensar religião e dinheiro. Quando você ouve da boca de Jesus, a partir de Mateus, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Como que fica? Olha o embaralhado que fica na nossa cabeça, que eu falo no nível do imaginário, quando você ouve ou escolhe, não dá para você usar o dinheiro e servir a Deus. Ou Deus ou dinheiro. E o terceiro, tá? Para encerrar a parte da literatura bíblica. Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha ou pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Imagina, como que isso bate na cabeça de pessoas que são mais abastadas com dinheiro. Pois é, não vai nunca pro céu, a pessoa já deve pensar, né? Tô perdido. Ferrou pra mim. Eu que invisto meu dinheiro, tô fazendo o dinheiro fazer mais dinheiro, isso tá errado. Então, André, como você mesmo falou, isso tá na cabeça das pessoas e até hoje, 2000 anos depois, a gente com toda, né, o estudo que a gente tem, as informações, todo o avanço que a gente teve, a gente ainda tem esses pensamentos, né? E tem mesmo. Eu vou dar um exemplo. Até você comentou no início do programa, né? Se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Eu me lembro de meu pai, que eu me lembro saudoso dele, que ele sempre fazia uns joguinhos que eu nunca entendi, de contas para apostar na Mega Sena, na loteria. Lá. Só que eu falava, pai, mas eu vi que ele nunca jogava. A diversão dele era fazer as contas para adivinhar os números. Mas, pai, por que você nunca joga? Filho, eu tenho medo de ganhar. Daí eu subi a cabeça, sabe? Olha que interessante. Na simplicidade dele, ele entendeu que há um problema ali. E se eu ganhar? E se o dinheiro subir a cabeça, né? Numa linguagem popular? Será que vai atrapalhar minha vida? Vai ajudar? Então, assim, para continuar essa questão da literatura bíblica, no Ocidente cristão, né, não adianta qualquer referência que você quiser fazer ao imaginário, seja religioso, até social e até político, todo esse imaginário ele está fortemente marcado pela literatura bíblica.
Mas eu não acredito em Deus. Não, não precisa. Você tem que saber que mesmo que você não acredite em algumas coisas, você já ouviu falar daquilo, de alguma forma. Com certeza. Tem vários exemplos, mas não é o caso aqui. Mas estou falando assim, se você tem que saber que, se você quiser entender alguma coisa sobre a sociedade de hoje, você tem que buscar um pouquinho, algumas raízes, não todas, tem coisas que são nossas, mas sempre há um resquício pejorativo ou romântico demais, a gente parece que tende para as duas pontas aí, de algo que está lá no passado. Eu não digo que, nossa, não tem que olhar sempre o passado, eu digo que é só uma ferramenta a mais. Então, o problema é, em relação ao dinheiro, a gente viu que o povo da Bíblia tinha esse problema, Jesus já teve esse problema nessa época. Na Idade Média, os medievais viam aquilo. Imagina os pregadores, né? O povo muito simples, iletrado. O único contato que eles tinham com a religião era através dos sermões dos padres na catedral ou na igrejinha local, ali da sua cidadezinha pequena. Como que isso entrava na cabeça de um camponês? E nessa época, na Idade Média, começa a surgir uma figura nova, que é a figura do mercador. O comerciante, não é um comerciante, assim, aquele é um mercador que viaja. O mercador começa a ser necessário e temido ao mesmo tempo. Porque a gente pensa no mercador só como o especialista em dinheiro. Mas o mercador é mais que especialista em dinheiro, ele é especialista em flexibilidade e encontro de culturas. Ele vai lá para o Oriente, conhece línguas, conhece pessoas, conhece costumes. Diga, Augusto. André, eu gosto de dizer que o mercador é um perito em humanidade, né, em relacionamentos, porque ele tem contato. Exato. Exatamente. Ele é um perito em encontros. E para a igreja, porque é complicado você, na Idade Média, por exemplo, você ter muito contato com os árabes. Eles tiveram várias cruzadas, né, choque entre a cultura muçulmana e cristã, Oriente e Ocidente, que perdura até hoje. Então, o mercador, ele é uma personagem que aparece e começa a mudar o nosso jeito não só de relacionar com o dinheiro, mas se relacionar com o próprio mundo, o mundo que está mudando, o mundo que está se inovando, né, no caso aqui em relação ao dinheiro, é o mundo que está vendo, né, a gente vê depois que esse comerciante, esse mercador, que vai ser chamado de burguês, ele vai criar problemas, entre aspas, né, problemas para outros é solução, na era moderna. Ele vai ameaçar tronos, a nobreza começa a ficar preocupada com esses mercadores, que a nobreza tem títulos, tem tradição, mas está sem dinheiro na Idade Moderna. O mercador é aquele que tem dinheiro, mas não tem poder político, né, que vai dar lá nas revoluções inglesas, industriais, isso mais para frente, né? Só para a gente entender como que esse especialista em dinheiro ele começa a ser um problema para a igreja, para a religião, porque é alguém que porta moedas, mas ao mesmo tempo o mercador se salva ou não? Aí nós entramos numa questão muito interessante, né, André? E aí eu abro espaço para falar para os nossos ouvintes. Olha que interessante pensar sobre o dinheiro, olhando o passado, né? Para a gente também curar algumas imagens que nós temos aí, né, de dinheiro, essa ideia de pecado, tentação, salvação, esse pavor, né, que traz todo o imaginário, igual a Ana atende algumas consultorias, pessoal, investimento é algo assim misterioso, tenebroso, ou é visto como a salvação última. Então, André, sobre essas questões, eu acho que é muito importante para os nossos ouvintes saber as raízes de algumas coisas. Nisso que você estava falando, do nascimento do mercador, logo vai surgir a figura, né, que você já comentou, do usurário. Aquele cara que vai começar a emprestar o dinheiro. Começo dos bancos, né, gente? Como que surgiu, André? Eu queria que você comentasse para os nossos ouvintes como que surgiu essa figura do usurário. E por que era pecado? Isso, como ele era visto, porque era tão, né, criminalizado como um pecado tão cruel essa questão da usura. Tá, então vamos lá. Eu peço permissão para fazer um pequeno recuo, tá? Ainda sobre a questão do dinheiro. O interessante é que na Idade Média, o dinheiro ele tem o seu valor, a moeda circula,
circula e bastante, mas curiosamente, a vida das pessoas não girava em torno do dinheiro. Até o Jacques Le Goff, que é um historiador francês famosíssimo, que abriu nossos olhos para uma nova Idade Média, ele falava que a Idade Média usava menos o dinheiro do que na época do Império Romano. Olha que interessante. Usava menos o dinheiro, se preocupava menos com o dinheiro, né, do que o pessoal da modernidade, da Renascença. Na Idade Média, quem tinha dinheiro não era sinal de riqueza ainda. Lembremos, um mercador que está começando a mexer com moedas, está começando a mexer com transações financeiras. É uma novidade. E claro, tudo que é novidade assusta. Sim. Percebe isso? Já vou chegar na questão do usurário. Então, assim, na Idade Média, dinheiro circula? Sim, mas não é o topo da preocupação das pessoas. O curioso, olha que interessante, de Constantino, do imperador Constantino, lá no século IV, lá no início da Idade Média, mais ou menos ali, até a época de São Francisco, século XIII, tinha duas distinções entre o povo. Tinha os potentes, eles eram aqueles que tinham poder, e os humildes, tudo isso em latim, né? Com a circulação do dinheiro, a divisão do povo começou a ficar diferente. Lá na época de São Francisco, por exemplo, não era dividido mais em potentes e humildes, os que têm força e os que não têm, mas entre dives e o pauperes, que é entre os ricos e os pobres. Isso muda o jeito das pessoas se relacionarem dentro das cidades. É o que a gente não pode deixar de lado quando fala de Idade Média e dinheiro. Esse dinheiro começa a circular nas grandes cidades, as cidades que estão mudando o jeito das pessoas se relacionarem entre elas, com a igreja, com Deus, com a natureza. As pessoas saem do campo e vão para as cidades. É ali que a moeda circula, é ali que aparece a figura do mercador. Curioso é que, de um lado, há uma exaltação dos ricos, no caso dos mercadores, começa a ter um poder econômico, mas ainda não político, vai demorar muito para isso acontecer. De outro lado, há uma supervalorização dos pobres, que começam, lá no final da Idade Média, na época de São Francisco, a serem identificadas com Jesus Cristo. Então, assim, a gente percebe que São Francisco de Assis, ele aparece no momento em que há uma grande sensibilidade para com os pobres. Primeira coisa que a gente tem que saber. Tá? Quando a gente fala de dinheiro, e já que a gente está falando de imaginário, se você for na Europa, nas catedrais, especialmente góticas, né, a partir do século XII, nas esculturas é muito comum você encontrar a figura do mercador. Opa, que bacana! Não aparece a figura do dinheiro? Aparece também. Olha, a gente vê que para um mercador ser digno de ser esculpido nas paredes de uma catedral, só que não nos enganemos, tá? Na Idade Média, o dinheiro ele é sempre esculpido, sempre pintado a partir da ótica simbólica, não real do dinheiro. Então, é sempre num sentido pejorativo, sempre num sentido desconfiado. Não é à toa que, na Idade Média, essas esculturas, quando elas representavam a figura do mercador, e muitas vezes até do usurário, sempre pejorativo, era com uma bolsa de moedas pendurada ao pescoço. Olha só. Então, era identificador de que aquela figura era um mercador ou possivelmente um usurário, que muitas vezes coincidia, em muitos casos. A bolsa no pescoço lembra a figura de Judas, né? Eu ia chegar exatamente aí. Imagine para o medieval olhando para aquilo, eles começam a entender, a resgatar aquela imagem bíblica de Judas traindo Jesus por 30 moedas de prata. Imagina o baque que isso dá na cabeça de quem olha para o dinheiro. Sim. Então você percebe assim. Para tratar um pouco desse contraste entre a questão do rico e do pobre, de um lado essa exaltação, esse início de uma exaltação da riqueza e uma sensibilidade maior para com os pobres, por aqueles que não têm dinheiro, basta ver dois exemplos de canonização. Canonização, vocês sabem,
o processo para uma pessoa, para um homem, para uma mulher, se tornarem santos dentro da Igreja Católica. Tá? De um lado, a gente vê no século XII um comerciante italiano, lá de Cremona, ele é canonizado. Imagina, pela primeira vez, né, um mercador é canonizado. Quando você canoniza alguém, não é só a vida dele que você canoniza. Canonizar quer dizer se tornar modelo. As pessoas esquecem disso. Também um jeito de tratar, então, de tratar o dinheiro. Se de um lado você canoniza um mercador italiano, no século XII, um século depois você canoniza São Francisco, um mestre da pobreza. Então a gente percebe que na Idade Média, acho que a canonização desses dois santos mostra o contraste e os paradoxos que os medievais tinham em relação ao trato com o dinheiro. Tá? E respondendo a sua pergunta, usura. Tá? Vou colocar uma definição bem clássica. Você, como economista, se quiser colaborar, claro que vai ser bem-vinda. Né? Eu coloquei uma definição clássica assim: usura é uma cobrança de juros em ocasiões que não se deveria cobrar juros. Basicamente é isso. Então, assim, o que a gente percebe? Se eu estiver muito simplista, Ana, pelo amor de Deus, me corrija. Esse é o campo. Tá? Então, assim, mas o que a gente vê dessa definição? Cobrança de juros em ocasiões que não se deveria cobrar juros. O que a gente percebe de início? Que a questão não é os juros. A questão não é cobrar juros. Os juros, eles eram aceitos pela igreja com alguma relutância, mas era um ponto pacífico. O problema era cobrar juros ilícitos. E um dos grandes problemas que a gente vê, por exemplo, já aparece no Código de Direito Canônico, lá do século XIII, que mostra que os usurários, aqueles que praticam a usura, né, que empresta dinheiro para quem precisa, pedindo juros exorbitantes, e muitas vezes não, quase sempre, de forma injusta, né, fora do normal, fora do adequado. O canônico do século XIII são ladrões que vendem o tempo que não é deles. Peraí, mas o que tem a ver o tempo? A gente está falando de dinheiro. Acontece que se você não entende a cabeça do medieval, cabeça religiosa, você não consegue falar de dinheiro nessa época, porque, olha assim, veja o raciocínio. Para nós hoje o tempo é uma coisa do relógio, para você é uma referência, uma coisa de duração de alguma coisa. Na Idade Média o tempo não é só isso. Na Idade Média dá pouca atenção ao relógio, na verdade. Para a Idade Média, para o medieval, Deus é o fundamento do tempo. A gente já vê isso lá em Santo Agostinho, lá no início da Idade Média. Então, se Deus é o fundamento do tempo, Deus é o Senhor do tempo. O que o usurário faz? Ele empresta dinheiro, o tempo vai passando e os juros vão aumentando. Não é assim, Ana? Sim, com certeza. E vai aumentando, não consegue pagar. Ou seja, o que o mercador está vendendo? Então, ele está tendo lucro em cima do quê? De um tempo que ele não trabalhou. Então, o usurário, ele é um pecador nesse período, porque ele vende algo que não é dele. Ele vende à noite, que não se está produzindo. Ele vende o descanso sabático, dominical. Não é à toa que, a partir do fim da Idade Média, com o aparecimento da figura do mercador, século XII, século XIII especialmente, quando a gente pensa em pecados capitais, o primeiro pecado capital antes era o da só um pouquinho. Avareza? Da soberba. Ou seja, a soberba é um pecado tipicamente feudal. Quando eu falo feudal, o dinheiro não está muito presente ali. Na Idade Média, no período feudal, o que fazia uma pessoa ser rica e poderosa era ter terras. É um outro só que usava. Tá? Então, aquela soberba de possuir terras era o primeiro pecado capital. O pecado capital é aqueles pecados que se tornaram cabeças de todos os outros pecados. Isso quer dizer capital. Do latim caput, quer dizer cabeça. Olha, essa coisa da usura, ela foi tão forte que ela desbancou o pecado da soberba
E se tornou o pecado da avareza, avarícia, no termo latino, que é essa coisa de usar o dinheiro de maneira inadequada, usar o dinheiro como um ladrão, né? Então, essa coisa do usurário, por que ela é tão complicada? De novo, mexendo com o imaginário, que eu acho uma coisa fantástica. Uma coisa que a gente tem que entender é que palavras que a gente usa hoje, por exemplo, moeda, usurário, usura, ela não necessariamente, quase nunca tem o mesmo sentido que se tinha na época em que ela foi criada. A moeda é a mesma coisa. A não tinha o mesmo trato que os modernos e nós contemporâneos fazemos da moeda. O usurário também. Geralmente, o usurário na Idade Média, ele tinha imagens, geralmente não, quase sempre, imagens negativas e preconceituosas. Por quê? Qual que era a imagem clássica de um usurário na Idade Média? Era o judeu. Imagina, a gente até hoje, olha como que marcou nosso imaginário. A gente vê uma família judaica no Brasil e deve ser rico, hein? Deve ser... A gente tem uma ideia de... É judeu no Brasil? É família rica. Verdade. Nunca conheci um judeu pobre no Brasil, não é assim? Olha como que isso marca preconceito, no sentido aqui original, né? Pré-conceito mesmo. Mas na Idade Média, o judeu não é só aquele que tem dinheiro. Ele é aquele que, olha no imaginário medieval, religioso, o judeu é aquele que matou Jesus, que entregou Jesus para ser crucificado. Então, o judeu na história ele é sempre matizado com uma forma negativa. O judeu, no imaginário medieval, o cristão, ele é o infanticida, o que assassina crianças, que profana a hóstia. Todas essas imagens vêm junto com o usurário. Ou seja, o usurário na Idade Média ele é uma figura paradoxal e cheia de contraste, porque ele é necessário, porque não dá mais para você voltar atrás. A gente chama o século XIII de uma época pré-capitalista, né? As pessoas estão começando a lidar com o dinheiro, a comprar serviços, os valores começam a mudar entre as pessoas, mas o usurário, né, o mercador, que não necessariamente sempre é usurário, tá? Isso tem que ter bem claro, o mercador é aquele que faz trocas comerciais. Não necessariamente é um usurário, né? Não, mas o mercador podia ganhar dinheiro, que nessa época, isso é uma questão de lógica, o usurário é aquele que pode empreender, ele tem condições, ele tem dinheiro, basta ver o pai de São Francisco de Assis. É verdade. Verdade, né, gente? A gente esquece, ele é um mercador, e o primeiro com que Francisco tem problema é com o pai dele. O pai dele deserda São Francisco, porque começou a esbanjar seu dinheiro na janela da casa. Onde já se viu? Ele preferiu deserdar o filho do que ter seus bens jogados pela janela. Tá vendo as conexões aí? Gente, olha só quanta coisa que tá no imaginário e permeia a nossa vida até hoje. Estão lá nas origens, né? Tem as origens na Idade Média, Augusto. Meu Deus. Tô aqui aprendendo muito hoje, pessoal. Acho que vocês também. Tô aqui só de ouvido, aprendendo tudo. Anotando tudo. Eu gostaria de comentar uma coisa, André, para você dar sequência, já que você citou o São Francisco, como o pai dele era mercador, até o nome dele, né? Francisco é porque o pai dele tinha relações comerciais ali na França, e vendia tecidos. E o que é curioso notar nesse pré-capitalismo, né, que você comentou, eu me lembrei aqui de uma fala do Leonardo Boff, que ele diz, então, né, nesse período, como que surge dois modos de encarar o dinheiro, né? Então, como que essa contribuição de Francisco seria uma lição saudável para a gente, né? No uso do dinheiro, né? Perfeito. Então, assim, para São Francisco, quando a gente fala para alguém, olha, quando eu falo a palavra São Francisco, qual a primeira palavra que vem junto com esse nome? Geralmente vem pobreza. Então, o santo da pobreza. Na verdade, para alguns estudiosos do franciscanismo medieval, essa coisa da pobreza ela foi meio exagerada pelos biógrafos. São Francisco não era tão assim afissurado de maneira doentia pela questão da pobreza. Então, uma coisa tem sempre que tomar cuidado. Tanto é que quando que aparece nos escritos de São Francisco, seja de próprio punho,
seja atribuídos a ele, né, ou escrito por secretários dele e tal, só nas duas regras, regra bulada e regra não bulada, que aparece menção ao dinheiro. Em outros escritos não aparece. Então já mostra aqui pra gente que Francisco não tinha essa fixação pelo dinheiro. Claro, os biógrafos apresentam o São Francisco odiando o dinheiro, né? Tem episódios famosos de que São Francisco está andando pela rua, pelas estradas lá de Assis, encontra uma bolsa de moedas perdida, ele passa reto e um frei, né, um companheiro dele, fala: Francisco, e se a gente pegasse essa bolsa cheia de moedas e distribuísse para os pobres, né? O que Francisco faz? Não, deixa ela aí, não é nossa. Quero que não toque nela. Né, ele insiste: mas é para dar para os pobres, Francisco. Ele fala assim: tá bom, vai lá, pega o saco de moeda e abre o saco. Quando o frade abre, tem várias serpentes ali dentro. Entendi. Franciscana, ou relação de Francisco com o dinheiro, que são construções dos biógrafos, muitas vezes tardios a São Francisco. Então, assim, para Francisco, nas duas vezes que aparece a palavra dinheiro na regra, é sempre com a mesma frase, com algumas variações. É essa aqui: os freis, os frades, os irmãos não recebam dinheiro nem pecúnia. Fora dos textos da regra, não aparece qualquer menção ao dinheiro. Isso quer dizer que para Francisco o dinheiro não era um mal em si mesmo. Ele só queria que os seus frades da sua fraternidade não ligassem para aquilo. Tanto que tem outros episódios, que não, mesmo que não falem muito explicitamente da questão do dinheiro, fala Francisco assim, falando para os freis, eu acho que na regra não bulada: e guardem os irmãos de invejarem aqueles que usam roupas finas e bonitas. Para dizer, olha, eles não estão no mesmo estilo de vida que nós estamos, então deixa eles usarem roupas bonitas, usarem o dinheiro do jeito que eles quiserem. Para nós não queremos esse contato muito próximo com o dinheiro. Então, para Francisco não tinha essa questão da proibição do dinheiro como se fosse algo impuro, algo mágico. Não, era uma coisa só de... Se a gente quiser tratar as pessoas com dignidade, com liberdade, quanto menos tato ou trato com o dinheiro nós tivermos, mais livres ficaremos. Essa é uma ideia básica de São Francisco. Mas peraí, por que os franciscanos são tão procurados quando se fala, por exemplo, do nascimento dos bancos? A Ana falou agora há pouco, né? Os usurários foram aqueles que, bem ou mal, iniciaram essa questão do banco, entre aspas, com várias aspas, banco moderno. Mas a gente sabe que, na Idade Média, no finalzinho especialmente, houve ótimas tentativas, chamadas os Piemontes, tá? Que são instituições, pequenos bancos que os freis tinham, os franciscanos tinham, para emprestar dinheiro para trabalhadores ali das zonas urbanas. A juros, tinha juros? Tinha, mas a curto prazo, e juros bem menor na tabela do que os comerciantes, alguns comerciantes, os usurários faziam. Então, assim, é por isso que se fala, os bancos que inventaram esse banco moderno, alguns falam, foram os franciscanos. Então, a gente vê de novo essa coisa paradoxal, como que os mestres na pobreza foram os primeiros a criarem os Piemontes. Então, a gente vê que o medieval isso é uma coisa muito... Se não é tranquila, é uma coisa que eles convivem tranquilamente, tá? E é interessante até que os freis emprestando lá no século XIV dinheiro para as pessoas a juros bem levezinhos, tem muitas pessoas que olhavam para aquilo com inveja e denunciavam os freis como otários. Nossa, gente. Como que vocês pregam a pobreza, mas vocês têm dinheiro para emprestar para os outros? Isso só foi resolvido com o Papa Leão X, lá no início do século XVI, onde ele valoriza, ele aprova esses montepios criados pelos franciscanos. Só uma ressalva aqui, não é que essa coisa de emprestar dinheiro, esses, vamos chamar de bancos, foram uma criação franciscana. Já existiam
comunidades monásticas na zona rural, onde tinha bem menos circulação de moedas e dinheiro, os camponeses locais. Os franciscanos vamos dizer assim, deram um gás a mais, deram uma turbinada nas urbanos, nas aglomerações urbanas. Ali que o dinheiro circula de verdade. Sabe, André, essa questão muito interessante que faz a gente pensar, e para os nossos ouvintes, quando a gente pensa em Francisco, né, como você disse, geralmente a gente liga com a humildade, com a pobreza, e a gente esquece dessa dimensão da fraternidade, da misericórdia, né? É um homem que dialogava com os diferentes, né? Tem um encontro com o sultão lá no Egito. E o que eu gostaria de destacar é isso, não é uma fixação, uma idolatria ao pouco ter, né? Mas é o dinheiro a serviço da vida, no linguajar do Papa Francisco, né? Exato. Ele, quando convoca esse evento internacional, Economia de Francisco, ele disse que em Francisco de Assis, o despojamento cria uma cultura de fraternidade, de cuidado para com todos. Então, é muito legal saber que o dinheiro, ele deve e pode estar a serviço da vida, da comunidade. E nisso a gente tem exemplos que vêm aí desde São Francisco até os dias atuais, né? A história de São Francisco me fez lembrar muito a história do Yunus, né? Lá que criou o banco e emprestava dinheiro para quem não tinha dinheiro a juros muito baixos, né? Então ajudava as pessoas a sair de uma situação de pobreza. Tem experiências no Brasil, Ana, de agricultura familiar, de bancos comunitários, né? Sim. Então isso tudo são grandes inspirações, provocações para a gente, né? Nossos ouvintes, para nós que estamos aqui hoje, Augusto, aprendendo com o André. Assim, como nós pensamos o dinheiro e como entender esse dinheiro a serviço da vida sempre. Nossa, hoje eu viajei no imaginário cristão, hein? Meu Deus do céu, foi muito bom o nosso bate-papo. Pois é, olha, nossos ouvintes, nós dissemos que seria uma viagem. Nós não dissemos a duração dessa viagem. Muito boa, muito boa. E eu digo mais. Vocês que estão viajando conosco, como é bom conversar sobre coisas boas. O André é um grande amigo meu, nós nos conhecemos lá em Curitiba. E assim, André, para finalizar e dar suas considerações finais, eu sei que você estudou sobre o riso na Idade Média. Riso de sorriso? De sorriso, de alegria. Eu gostaria que você, para finalizar, dissesse suas considerações finais, como é importante a gente rir dos medos que a gente tem e para que a gente trate de maneira mais leve o dinheiro no relacionamento familiar para os nossos ouvintes. Então, Augusto, um pouco antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria relembrar aqui uma historieta do Frei Junípero. Você conhece bem, que eu sei. Frei Junípero era um companheiro de São Francisco. Tá? E hoje em dia muito resgatado, muito compreendido, mas era quase sempre incompreendido, né? Quase sempre reduziram ele a um palhaço franciscano lá do século XIII, e Francisco gostava muito dele. Mas tem um episódio que eu vou contar bem rapidinho, o Frei Junípero, ele morava em um convento lá com São Francisco, e tinha uma capelinha dentro do convento que o sacristão estava arrumando com coisas bem bonitas, sabe, de prata, talvez até ouro. O Junípero era muito simples. Ele estava rezando ali, o sacristão teve que dar uma saída rapidinha e deixou o Junípero cuidando do altar, que estava bem enfeitadinho. Só que nesse intermeio, chegou uma mulher bem pobre e pediu dinheiro para Frei Junípero. Frei Junípero não tinha nada. Ele olhou assim, olha, não tenho nada, mas eu estou vendo aqui alguns enfeites no altar, eu acho que aqui está sobrando. Está sobrando, eu vou dar para você. E deu tudo para a mulher. O sacristão chegou lá, não viu nada. Estou resumindo a história, tá? Não viu mais nada. Deu uma bronca em Frei Junípero, levou ele para o guardião, que deu outra bronca nele. Né? Mas assim, o que eu queria resgatar aqui é uma frase
dessa biografia de Frei Junípero, lá do século XIII, que fala assim, o Junípero ficou escandalizado por ter levado a bronca. Porque ele pensou assim, mas por que você está me dando bronca se as coisas só são enquanto servem à caridade? Vou repetir. Para Frei Junípero, companheiro de São Francisco, o sentido último das coisas, o valor último delas, era serve para a vida. Aí vai de encontro com o que a Ana comentou, que o Augusto comentou, né, da economia para a vida, vida financeira para a vida. As coisas só são enquanto servem a gerar vida, a gerar caridade. Eu entendo aqui na caridade uma coisa mais ampla. Só servem enquanto ela gera vida em você e nas pessoas que o cercam, seja próximo, seja remotamente. Eu acho que o Junípero deu a chave para a gente entender o coração da relação dos franciscanos, do franciscanismo medieval de hoje, sobre a questão do dinheiro. E esse frei, muito ligado ao riso, ou que levava as pessoas a rirem, né, acabou ensinando a gente como solucionar isso. Usem o dinheiro de maneira adequada. A Idade Média, ela tem muito uma outra palavra em latim chamada moderatio. A moderação. A Idade Média, especialmente no século XIII, ela está muito preocupada com o equilíbrio. A moderação, ela foge dos excessos. Foge dos excessos. Né? E aí encontra, para terminar também, né, que a gente já está se estendendo, que o assunto é longo, daria só um tema só para falar de Idade Média. A questão do riso é a mesma coisa. Eu trabalhei o riso durante a pesquisa do doutorado, especialmente, porque se São Francisco é o santo do riso, os biógrafos medievais têm muito problema de apresentar São Francisco rindo, porque o riso exacerbado é um problema para o medieval. Então, a Ana falou, para falar do sorriso é uma coisa, riso é outra. E dentro do riso tem dois tipos de riso, o riso bom e o riso mau. O riso mau é o riso de chacota, é o riso que tira a nobreza de algo, escárnio. Tem isso. Tem alguns que falam que a palavra sorriso, até o Jacques Legoff que comenta isso, sub-risos, aquele riso, né, discreto, talvez seja uma invenção medieval. A gente vê que lá no século XII, que aparece nas catedrais, os anjos sorridentes da Catedral de Chartres, por exemplo, os anjos que sorriem, né? Enfim, eu acho que essa mensagem do sorriso, o sorriso de esperança, o riso de esperança, que é o único riso que é muito acolhido pelos teóricos medievais, pelos teólogos medievais, pode ajudar a gente a fechar esse assunto com esperança. Qual que é a minha relação com o dinheiro de aqui por diante? Agora que eu sei toda a história de onde vêm os meus medos em relação ao dinheiro. Tratar o dinheiro com adequação, com moderação. A gente sabe que hoje, se é um mal necessário, não sei, mas se é para ter, use com moderação e use sempre para gerar vida em você e nas pessoas que o cercam. Eu acho que essa é a mensagem de Francisco, a mensagem especialmente do Frei Junípero, alguém que a gente não dava muito valor para ele, mas está sendo muito resgatado hoje em dia. Vejam só, pessoal, que a essência da educação financeira que a gente trabalhou na semana passada, para quem não ouviu pode ouvir ainda, né? Que é o equilíbrio, vem lá da Idade Média, e outras lições de educação financeira que a gente tratou aqui hoje, a gente nem imaginava, né? E essa fala de Junípero aí, muito linda, eu não conhecia, adorei, já anotei aqui para minha vida, e eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. E fica a deixa, se você curtiu o nosso podcast, o nosso bate-papo com o professor André Siqueira, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares. E mais, um tema tão interessante como esse não mereceria parte 1, 2, 3, de acordo com a disponibilidade do nosso amigo. E você, ouvinte, quer mais vezes um bate-papo riquíssimo sobre essas questões do imaginário medieval? Daria para falar bastante coisa, né? Com certeza. Se você gostou e quer uma parte 2, uma parte 3 desse episódio, manda lá pra gente no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais.
Queria deixar também aqui, pessoal, uma outra indicação de podcast dos nossos amigos, que inclusive a gente fez uma participação com eles, que é o Cesta Básica EconoCast, feito pelos acadêmicos de economia da UniOeste, meus amigos. Um abraço para todos, tá? No Spotify também você consegue encontrar, e no YouTube só colocar Cesta Básica EconoCast, e também lá vocês vão aprender muita coisa sobre economia, viu? E quem quiser seguir o André Siqueira, esse medievalista que pensa com vida, como que podemos te achar, André? Então, quem quiser adicionar, adiciona a gente aí. Tem no Facebook, né? Está lá como André Siqueira. Tem no Instagram também. A gente tem um projeto Pensar com Vida, né, que talvez em outro momento eu explique melhor o que é isso. Mas são formações, palestras, orientações sobre como você pensar a vida de maneira mais leve, mais profunda, sem perder razão, sempre, mas sempre com alegria, sempre um pensar com esperança. Então, no Instagram /, Pensar com Vida, já encontra a gente lá. É um prazer recebê-los lá e sempre que me provocarem, vai ser um prazer também a gente bater um papo bem gostoso. Que maravilha, pessoal. Sigam lá o André para vocês também aprenderem coisas novas, que aprender nunca é demais, né? Agradeço então ao André por esse episódio de hoje, aos nossos queridos ouvintes, ao Augusto, nosso meme permanente. E eu gostaria de dizer uma coisa para finalizar, que é: lembre-se sempre, educação financeira É educação para a vida.